Olá a todos. Mais uma vez, bem-vindos ao programa Contraponto. E hoje nós temos uma ocasião muito especial aqui com o senhor Davi Porto do Nascimento. Ele que é agente de segurança patrimonial do DAI e que vai nos contar um pouco da experiência cidadã dele, da experiência de transformação na prática de um espaço público. E é por isso que a gente tem a honra de estar aqui com o seu Davi. Tudo bem? Muito bem-vindo. Muito obrigado, Luiz. É um prazer sempre a gente falar assim da vida da gente, principalmente de algumas coisas que ação que dá alegria, que a pessoa sente feliz. Eu sempre costumo dizer assim, Luiz, na minha vida, na experiência que tenho, né? Sou já pai de 4 filhos, né? Então, o que acontece? Na vida a gente adquire uma certa experiência. Eu sempre costumo comentar com as pessoas o seguinte, que tudo aquilo que você faz que te traz uma felicidade, isso é muito bom. Cada um gosta de uma coisa. E no momento agora, o que me deixa assim, que me dá uma certa satisfação, por motivo de já estar aposentado, né? Apesar que continuo na ativa, você procura fazer alguma coisa que te deixa feliz. Muito bem. Eu acho que uma coisa interessante, as pessoas hoje, no mundo que a gente vive, eu acredito assim, que as pessoas andam aí procurando felicidade. Um quer emagrecer, outro quer fazer não sei o quê, para sentir feliz. Isso. Eu, por exemplo, Bom, o senhor não precisa emagrecer, né? Então... Não, na verdade é assim, até eu costumo brincar no meu trabalho, o pessoal fica aí correndo e vai à distância, gasta tempo, gasta energia. Costumo brincar assim, né, um jeito da gente caipira, a gente dizer, ó, pega um cabo de enxada e que você emagrece, porque na verdade eu tenho 59 anos, 76 quilos, 1,80 m, acho que eu tô dentro tá bom né, demais, tô feliz, bom demais. Tô feliz. Eu não tô assim que nem o senhor, mas um dia eu vou chegar lá. Não, tá bom, você tá bem sim. Vamos explicar, né? O Davi tá aqui porque, diferente de todos nós, que observamos as coisas acontecendo no nosso dia a dia, observamos inclusive coisas ruins acontecendo e muitas vezes o nosso meio ambiente ser degradado, a nossa rua ser abandonada, nosso espaço onde a gente trafega no dia a dia ser deteriorado. O senhor Davi foi lá e fez alguma coisa, ele resolveu sair do lugar. E a gente sabe que um lugar que está deteriorado, ele só chama mais deterioração. A gente chama isso, né, na psicologia social de broken window effect, ou seja, o efeito da janela quebrada. Então, como que é? Você tem um prédio abandonado, tem uma janela que quebrou, né, vamos dizer, por alguma coisa, é muito provável que rapidamente as demais janelas sejam destruídas, porque existe uma tendência também negativa, às vezes, do ser humano, de concentrar, vamos dizer, a deterioração num determinado ponto, e é por isso que a gente tem lugares da nossa cidade que estão totalmente abandonados, depósito de lixo, de sujeira, enfim, de uma série de más condições, né, vamos dizer, cheiro ruim. E aí a tendência desses lugares abandonados, que são muitos, infelizmente, na nossa cidade, é que eles sejam cada vez mais deteriorados, mais abandonados, enfim. E para reverter isso, realmente a gente precisa do envolvimento das pessoas. E aí foi o que o senhor Davi fez. Então, conta um pouquinho para a gente. Então, Luiz, dentro disso que você falou, a gente vê muito hoje mesmo esse abandono da cidade, das pessoas, né? Eu costumo dizer assim, que em vez dessa gente às vezes reclamar, eu acho que se todo mundo se conscientizasse e começasse a agir um pouquinho que seja, igual lá, tá dando uma repercussão, porque assim, é um lugar onde passa bastante pessoas, né, que tem uma pista o pessoal faz ali uma caminhada e tal. Então eles viu que ali tinha um colonhão, que eu acabei tirando tudo aquilo lá, limpando, tinha muita sujeira, muito lixo, ficou bonito. Então, quer dizer, ficou ali uma roça plantei lá umas carreiras de milho, ficou tipo, deu uma impressão, uma roça de milho, entendeu? Uns pés de mandioca, fiz uma horta. Então o pessoal, uns duvidavam, né? Falavam, será que vai dar certo? Falei, não, certo dá. Toda vez que você se proponha a desenvolver qualquer ação,
agir, né? Usar o verbo agir, você agir, as coisas funcionam, você pode ter certeza. Tem um ditado popular bem antigo, né? Quem planta, colhe. Então, tudo, o nosso país, a nossa terra, a nossa gente, é um pessoal que é o seguinte, ó, se você derruba uma semente lá na terra, lá, ela nasce, ela vai. Agora, a porcentagem daquilo lá dar certo ou não vai depender de como nós, como cidadão, agir. Por quê? Eu falo isso pelo seguinte, que você planta uma planta, você não agoa, você deixa ela lá, os frutos são menores, a porcentagem. Mas se você cuidar, o que acontece? É aí que eu entro, o modo de dizer que o cidadão tem que agir. Ele vai lá, começa a cuidar, foi o casinho lá, né? Eu peguei aquele espaço, um pequeno espaço, tudo sujo, todo cheio de lixo, pedra, capim, colonhão, arranquei, plantei o milho, quer dizer, começou já, né, dar alguns frutos, né, a horta, o pessoal que vai lá, já de vez em quando leva uma verdurinha, um alface, um couve. Quer dizer, eu acho que isso daí é uma contribuição que você dá para a sociedade, e é uma coisa, na verdade, isso daí eu nem fiz assim no sentido de doar, eu fiz para me sentir, me satisfazer. Ficar feliz com aquilo que eu estou fazendo. E outro gancho que o senhor falou logo no começo do programa, né? Que a gente às vezes fica preocupado, né? De ser politicamente correto e tal. E aí, quando vê, a gente está se engessando um pouco. E aí o senhor Davi falou o seguinte, tá doente? Pega uma enxada, vai, né? Vai capinar, entendeu? Tá triste, vai fazer alguma coisa em pró do público, em pró, sabe, das pessoas, ou de si mesmo, entendeu? Vai encontrar felicidade nessas ações comuns, né? E eu acho que isso faz muito sentido, isso é uma sabedoria popular, isso não é uma coisa que nós estamos inventando, né? Realmente, quando a gente abre um pouco os nossos horizontes, começa a ver, reparar um pouco, não é isso? Na nossa cidade, no nosso bairro, e ver o que precisa ser feito e faz, a gente sai um pouco desse autocentramento, dessa nossa sensação de isolamento, da nossa sensação de, enfim, de solidão, né? Muitas vezes de autocomiseração, e começa a ver, olha, eu posso fazer uma diferença aqui, posso fazer uma diferença ali, posso contribuir para o meu bairro, posso contribuir para a minha sociedade. E eu acho que isso daí, olha, o senhor Davi, hoje ele já se aposentou do primeiro emprego, ele está no segundo emprego, e mesmo assim ele encontra tempo para se dedicar à sociedade, dessa forma como ele está descrevendo. Então é uma coisa que a gente tem que dar os parabéns, e que realmente a gente consiga trazer exemplos, né, de cidadania, de participação, de envolvimento, de engajamento, né, como o senhor Davi aqui, que a gente possa realmente ter outros exemplos para a gente poder trazer e conversar, viu? Eu acho sim, viu, Luiz? Eu até acho que, assim, as pequenas ações, né? Você faz uma pequena ação, você vê que tem uma repercussão. Porque quando você diz assim, tem um ditado bem popular também, que o exemplo às vezes arrasta mais do que a fala. E é verdade. O pessoal ali, naquele momento que você começa a limpar e eles veem que você está fazendo alguma coisa, um vai lá, te dá uma semente disso, dá um pé de planta. O pessoal que passava ali na caminhada, me deram, deu um pé de abacate, outro dá um pé de manga, graviola, eu vou plantando lá, quer dizer, isso daí, por quê? Quando você planta, você tem o compromisso de cuidar. Aí aquilo lá vai ficando uma coisa bonita, quer dizer, esquece tudo aquele negócio que o pessoal, as pessoas que jogavam lixo ali já fica mais inibida, né? Já não vai, pelo menos naquele local já não joga mais, já joga em outro. Então, eu acho que sempre... não joga em lugar nenhum, né? O certo seria não jogar, mas as pessoas sabem, o brasileiro é assim. Mas também eu vou falar para você, viu, Luiz, eu não culpo só a população, não. Acho que Marília também tem alguns... deficiência. Não tem um ponto para você despejar os seus entulhos, né? Eu acho que é uma coisa, isso aí já é uma questão pública mesmo, da cidade, a responsabilidade da prefeitura. Agora, o cidadão em si, na verdade, isso acaba voltando para o próprio cidadão, porque quem é responsável de tudo isso é a própria pessoa, né? Nós, inclusive, o André Cibantos, né, que é secretário da Origem, né, socioambientalista, esteve aqui, logo no nosso segundo programa, e apresentou uma proposta socioambientalista de colocar
caçambas especializadas em vários pontos da cidade, justamente para ter essa captação desse lixo, né, que está espalhado por aí. Certo. E aí isso hoje o pessoal da Câmara dos Vereadores está analisando e a gente espera ver um projeto de lei logo sobre essa questão. Né? Tomara que esses vereadores Vamos ver, votem, né? O vereador né? Nardi está estudando, o vereador Certo. Cícero também da SEASA também, então são vereadores aí que estão, espero que estejam nos ajudando a resolver essa questão aí, a partir da iniciativa da origem. Certo. E eu acredito assim, sabe, Davi, que você fez a diferença lá, né? E o mais incrível que dá para ver é que isso faz diferença para você também, né? Com certeza. O intuito meu justamente foi esse, Luiz, de você fazer uma coisa que satisfaz. Às vezes você está ali, por exemplo, eu não gosto de fazer caminhada, não é o meu forte. Muita gente gosta, eu não gosto. Eu gosto às vezes de andar de bicicleta. Mas no momento eu estou sem bicicleta, então não estou andando. Então eu falei, não, vou fazer alguma coisa para que... É uma coisa que... É raiz também, né? É coisa lá... Vem lá de trás. Eu fui vim para a cidade já com 20 anos de idade, então trabalhei muito na lavoura. Então é uma coisa assim que você gosta, né? Então você vou fazer alguma coisa que eu gosto. E outra, te dá satisfação, porque não só satisfação, mas também te dá uma boa alimentação, um pé de couve, uma alface que você come hoje né? dos vegetais que estão sendo produzidos ali? Legumes. É o seguinte, ali eu plantei para mim usufruir. Só que, logicamente, mas sempre... no sentido público, né? Não, sim, mas aí veja bem, muita gente passam lá, a gente, né, a pessoa vê, a gente dá, pega, né? Não, você não vende? Não vendo. Eu não peguei aquilo lá para fazer negócio, ganhar dinheiro, não, sem nenhuma necessidade disso. Mas assim, a pessoa faz, é prazeroso. Tem um ditado também que é muito bom, que às vezes a gente se sente mais satisfeito, às vezes, em doar do que receber. Então a gente dá lá um pé de couve, dá umas folhas de couve, um pé de alface, a pessoa fica contente. Então é mais nesse sentido assim mesmo, é mais nessa direção aí. Tudo orgânico, seu Davi? Tudo orgânico. Aí, veneno nenhum, não pode. Aí, tá couve, certo. se der algum bichinho, você vai lá, lava a folha, você entendeu? Então, tá muito bom. Melhor do que você passar um veneno. Então eu vou pegar umas alfaces lá pro senhor. Vai lá, você muito pode bom. passar lá que você não vai ficar sem, não. Perfeito. Tá bom? Muito obrigado, Davi. Não, muito obrigado, Luiz. Nada. A casa é sua. Opa, obrigado por conhecer também aqui o lugar de vocês aqui, né? A rede que eu não conhecia ainda, tá? Foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado a você. Seriedade, comprometimento, profissionalismo. Tudo em um só jornal, com conteúdo exclusivo e notícias de primeira mão. Jornal da Manhã. A notícia levada a sério. Assine 3311-5400. Você conhece a Dio Laser? Na Dio Laser você encontra ambiente agradável e seguro, atendimento personalizado, depilação definitiva com laser de diodo, tecnologia avançada, tratamentos estéticos de última geração, eficácia e resultados comprovados. Sua pele sem pelos. Emagrecer já? Agende sua avaliação gratuita agora mesmo. Venha para Dio Laser, Centro Internacional de Depilação a Laser e Estética. Ambientes com o poder de direcionar o seu olhar e provocar sensações de harmonia e leveza. Planejar cada detalhe para valorizar o espaço, realçando linhas e formas. Iluminar para ir além. Iluminar para ser feliz. Ilumine sua vida. Comece hoje pela sua casa. Casa Sol, transformando sua construção em uma obra de arte. Tá na cozinha, na área de serviço, tá no banheiro, tá até no quintal. Que Metais tá na sua vida há 48 anos. Que Metais, paixão por qualidade. Quando uma semente encontra o solo perfeito para germinar, acontece o milagre da transformação. E a Toque Verde Paisagismo é especialista em criar espaços harmoniosos para um ambiente mais saudável, com planejamento, execução e manutenção dos jardins dos seus sonhos.
Dê asas à sua imaginação. Dê um toque verde em sua vida. Agora, nesse momento, com o Beto Cavalari, que já veio aqui antes, e nós vamos falar sobre uma série de assuntos da semana e contemporâneos do nosso momento político e social que a gente vive. E nós vamos começar falando de três tentativas, né, de se apagar a tocha olímpica registradas aí nesses dias, né? E eu acho interessante que a motivação desses terroristas foi justamente protestar contra o golpe, contra o excesso de gastos na Olimpíada, da falta de sincronia, vamos dizer, do nosso momento político, social, né, com a Copa, né? Vale dizer que quando o Brasil conquistou, entre aspas, a Copa, as Olimpíadas, nós tivemos uma comemoração imensa, né, aqui, né? Nós realmente nos sentimos no topo do mundo. Eu lembro do discurso que o ex-presidente Lula fez em Copenhague, quando da decisão, né, da Olimpíada, um discurso belíssimo, anunciando o Brasil como um novo membro aí do bloco dos países do primeiro mundo. E foi um discurso realmente bastante comovedor, muito interessante e que marcou uma determinada época que hoje já não é mais. Então, os sonhos estão bastante destruídos, a nossa Baía da Guanabara continua uma latrina, o Rio de Janeiro está abandonado, não tem dinheiro para pagar salário, não tem dinheiro para pagar professor, não tem dinheiro para pagar as obras. Mas a Olimpíada vai acontecer assim mesmo. Então é natural que existam protestos, inúmeros protestos no país e que existe esse descasamento, né, com a realidade. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui com o Beto. Bom, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite, Luiz. Eu tenho acompanhado também essa questão das Olimpíadas. Já havia me manifestado na época da Copa do Mundo também. Eu acho que dentro desse rol de situações que você colocou, acho que podemos dividir entre o Brasil anterior ao pré-sal e posterior à situação toda, né, que acabou se desconstruindo em relação ao pré-sal. Mas, enfim, em relação às Olimpíadas, eu acho que seria um momento, aquilo que eu chamei, né, de estar no lugar errado na hora errada. Né, o Brasil acabou tomando outros caminhos e a situação econômica não está favorecendo e acaba gerando mesmo esse tipo de situação. Uma provocação aqui, eu acho que eu não chamaria de terrorismo, mas de desobediência civil. Essas tentativas claro, eu estou exagerando um pouco. De acabar tentando apagar o fogo olímpico, né? Pois é, que, uma garrafa d'água, um balde e um extintor. Um extintor. E eu acabei... Enfim, eu acabei também escrevendo sobre isso, eu tinha comentado com você, né? O fogo olímpico, ele tem toda uma simbologia que a gente pode trazer, nos remeter lá para a mitologia grega e no final das contas ele significa realmente o progresso da humanidade, né? E daí a grande contradição, especialmente do estado do Rio de Janeiro, que está uma calamidade, a única coisa que você não vê no estado do Rio de Janeiro hoje é progresso. Né? E o Brasil como um todo aí dentro desse processo político e econômico. E é interessante, né, a gente ver inclusive como que o Rio de Janeiro se construiu para essas Olimpíadas. Se você olhar, qualquer um que passe pelo Rio vai ver o Museu do Amanhã, né? Aí o museu é só do amanhã, porque o presente realmente não deu. As comunidades inteiras foram removidas, patrimônio histórico foi destruído, obras prioritárias para a recuperação do Porto do Rio de Janeiro foram abandonadas em função da Olimpíada. A arquitetura, enfim, dessa Olimpíada, desse cenário, é uma arquitetura de espetáculo, mas não é uma arquitetura cívica, não é um desenho cívico de cidade que está sendo feito, que foi feito no Rio de Janeiro. Foi feito, sim, um grande cenário, né? Uma grande construção. Como se fosse um estúdio, né, de gravação. Né?
Perfeito. Eu acho que isso revela um problema muito perigoso e muito que nós devemos enfrentar numa hora ou outra, que é a maquiagem que se faz nas cidades. Né? Seja para uma Olimpíada, seja para uma eleição, eu acho que as pessoas têm que se atentar a esse tipo de situação. Eu vi uma cena, na verdade é um documentário internacional, que eles cobriram a rota que sai do aeroporto do Galeão, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Você chegou a ver isso daí Esse também? não, mas eu já tô imaginando. E que aqui. leva depois lá para a Zona Sul, lá para Botafogo, Flamengo, e fizeram um paredão. Há um paredão mesmo impedindo com que as pessoas que estão nos táxis, né, no caso os turistas internacionais... Vejam, né? Porque você passa ali lá... Vejam. E você sai, a primeira coisa que você vê é a favela da Maré, né? Mas detalhe... Já tá bonito, né? E depois o alemão, né? Exatamente. Só que vem esse paredão... E aí, quando há uma obra da Prefeitura do Rio de Janeiro no fundo, esse paredão se transforma, ele é visível, ele é transparente. Oh. E aí você consegue enxergar a obra da Prefeitura do Rio de Janeiro. Acabou a obra, volta o paredão de bloco. Mas a gente tem um grande anunciador, um grande crítico do descalabro do Rio de Janeiro. Um cara que aponta as misérias do Estado, aponta as misérias da cidade, que é o próprio prefeito. Não é incrível isso? Você fala em conversas gravadas? Não, o próprio prefeito, né, Paes denuncia o descalabro do governo dele, né? Quer dizer, e dos outros antecessores do próprio partido dele, né? Então, quer dizer, estamos mal, né? Eu não sei, a gente torce para que tudo de bom ocorra, que nada de ruim, na verdade, ocorra, que as pessoas que forem ao Rio de Janeiro, enfim, curtam e se divirtam com as Olimpíadas, mas há também indícios que deixa a gente um pouco apreensivo. Eu acho que o brasileiro é muito acolhedor e a gente vai conseguir, né, com a ajuda dos céus aí, talvez, algum bom resultado, como conseguimos na Copa, né? Porque apesar de todos os problemas, a Copa foi bem organizada, nós tivemos excelente resultado em termos de organização. Mas eu acho que não adianta nada, porque, vamos dizer, ainda que a gente, e espero que a gente seja sempre bem sucedido nessa recepção da Olimpíada, a gente não conseguiu transformar isso num patrimônio, né, cívico interessante. A questão do legado, né? A questão do legado. O legado da Copa do Mundo se perdeu, né? Mas vamos falar pois é. Exato, nem existiu, né? Quer dizer, em São Paulo foram prometidos vias, monotrilho, não sei o quê, não saiu nada até hoje, né? Então, e fora em outras capitais, os desvios violentos em Brasília, em Cuiabá, coisas assim monstruosas que aconteceram nessa Copa. E o outro assunto que nós vamos falar, que é um assunto bastante polêmico também, é a questão da escola sem partido, esse movimento que está acontecendo hoje de pressão para se mudar o currículo escolar. E aí, o que a gente podia falar sobre, como que a gente podia abordar esse assunto agora, Beto? Olha, acho que o primeiro ponto que me chama a atenção nesse assunto é que passa a ser cada vez mais nítido uma divisão de posições aqui no Brasil, né? Essa situação ela se arrasta já, acho que desde o ano passado, com o processo de impeachment, de você conseguir apontar dois grupos que acabam, na verdade, se separando e não dialogando, né? Eu acho que nessa situação que envolve a escola sem partido, a gente vê novamente esse processo de divisão, né, tomando corpo. Aqui, no caso, você tem muito claro as posições que são as posições de um lado de um grupo conservador e de outro as posições de um grupo social liberal, né? Não é só isso também, é um tema extremamente complexo que envolve uma questão por trás de um aparelhamento do Estado, né? Que você tem aí no caso pessoas que também estariam se utilizando do serviço público, dos cargos públicos, para fazer ideologias partidárias. O Leandro Carnal fez uma afirmação essa semana dizendo que a escola, esse movimento Escola Sem Partido, não tem pedagogos, não tem exatamente nenhum embasamento
enfim, filosófico, social, a não ser o preconceito. Ele falou muito sobre isso, né? Sobre essa tentativa revisionista. Aí que está. O grande problema, do ponto de vista filosófico, desse projeto, desse movimento Escola Sem Partido, é que ele luta pelo fim das ideologias políticas e sociais e filosóficas na escola. O que é Se impossível. você luta contra as ideologias, você parte da premissa de que você não defende nenhuma ideologia. E aí está o grande equívoco, Claro. o paradoxo desse movimento da escola sem Exatamente. sem Se partido. você- Porque você vem já com uma ideologia que você, na verdade, quer esconder do debate. Que você não aponta qual é. né? Exatamente. Exatamente. Foi uma questão que ele falou, né? Bom, acho que estamos na nossa hora. Esse é um debate bom, vale a pena a gente aprofundar em outro momento. Agradeço aqui a presença do Beto, que vai estar sempre aqui com a gente, né? Muito obrigado e até a próxima.